Perversão. Essa é uma daquelas palavras que, quando a gente ouve, já vem com um peso enorme, né? Quase sempre um julgamento moral. Mas e se eu te disser que, para Freud, o buraco é muito mais embaixo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nesse conceito, que é um dos mais complexos e, com certeza, um dos mais fascinantes da psicanálise. Vamos juntos desvendar essa história? A primeira coisa que vem à mente é justamente essa pergunta. Será que a perversão se resume a um desvio moral, a uma espécie de depravação? É assim que a sociedade costuma ver. Mas, será que a psicanálise embarca nessa mesma visão? E aqui, olha, já vem a primeira grande virada de chave. Para Freud, a resposta é um sonoro não. Ele tira a perversão desse campo do julgamento do certo e errado e a coloca num lugar totalmente diferente, o da teoria psicanalítica. Não estamos falando de moral, mas sim de uma forma específica de organização da mente, uma verdadeira estrutura psíquica, com uma lógica própria. Para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos separar de vez a perversão da ideia de moralidade. Depois, a gente vai lá na infância para entender as raízes disso tudo. Aí, vamos focar no mecanismo principal, que é a tal da recusa. E para fechar, vamos comparar com a neurose e a psicose e ver por que isso tudo é tão importante na prática clínica. Então, vamos começar pelo começo, que é o mais importante. Para entrar nessa conversa, a gente precisa, antes de mais nada, tirar o peso que a palavra perversão carrega no dia a dia. É preciso limpar o terreno, deixar os preconceitos de lado e focar no que Freud realmente estava tentando nos mostrar. Pensa assim, Freud via a mente humana se organizando em três grandes estruturas: a neurose, a psicose e a perversão. A perversão, nesse esquema, é uma maneira particular de lidar com o desejo, com as regras sociais, que a psicanálise chama de a lei, e com uma ideia central, a de castração, que, simplificando muito, é a noção de que algo sempre nos falta. E é interessante ver que a própria ideia de Freud sobre isso foi amadurecendo. Lá em 1905, ele começou descrevendo certos comportamentos. Mas, com o tempo, em textos como o Fetichismo, de 1927, a teoria dele fica muito mais sofisticada. Ele para de só descrever o quê e passa a explicar o como, identificando o mecanismo psicológico exato que define essa estrutura, a recusa. E para entender como essa estrutura funciona no adulto, Freud nos convida a fazer uma viagem de volta para a infância. Porque, segundo ele, é lá, na forma como a nossa sexualidade surge, que a gente encontra as pistas mais importantes. Essa aqui foi uma das ideias mais bombásticas de Freud na época. Ele disse que todo mundo, sem exceção, começa a vida com uma sexualidade que ele chamou de perverso polimorfa. O que isso quer dizer? Que o prazer não tem um foco só, como o genital. A criança encontra prazer em tudo, na boca, na pele, no olhar. É um estado inicial normal. A perversão, como estrutura, seria uma fixação, uma forma muito particular de se prender a esses modos de prazer na vida adulta. Ok, agora a gente vai para o coração da coisa, para a parte mais técnica da nossa análise. O que é que define, lá no fundo, na engrenagem da mente, a estrutura perversa? Qual é a assinatura psíquica dela? A palavra-chave aqui é essa do alemão, Verleugnung, que a gente traduz como recusa ou desmentido. E atenção, isso é muito mais complexo do que uma simples negação. Não é o recalque do neurótico, que esquece algo, e nem a rejeição total da realidade, como acontece na psicose. É outra coisa. A lógica é quase paradoxal, mas vamos passo a passo. A pessoa percebe uma realidade que é muito perturbadora, a tal da castração, a ideia de uma falta. Só que, em vez de reprimir ou surtar, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela diz para si mesma: eu sei que isso existe, mas ainda assim eu não aceito. E para sustentar essa negação, ela cria um substituto, um fetiche, para preencher essa lacuna. O resultado disso? Uma cisão no ego. Uma parte da mente sabe da realidade, mas a outra desmente ativamente e vive como se ela não existisse. Agora que a gente já entendeu o mecanismo, vamos colocar a perversão em perspectiva. Compará-la com as outras duas grandes estruturas psíquicas que Freud descreveu ajuda a gente a ver o que a torna tão única. Quando a gente coloca as três lado a lado, as coisas ficam bem claras. O neurótico aceita a lei, mas reprime o desejo, que depois volta como sintoma. O psicótico, por sua vez, rejeita a lei e acaba criando uma realidade própria. E o perverso? A relação dele é de puro desafio. Ele conhece a lei muito bem, mas a desmente, a manipula e constrói as condições do seu prazer justamente nesse jogo com a transgressão.
E essa frase famosa do Freud é a deixa perfeita para a gente aprofundar a comparação mais importante de todas, a que existe entre a neurose e a perversão. Ele dizia que uma era o negativo da outra, como num filme fotográfico. Essa analogia do negativo da foto é genial. Pensa assim, na neurose, aquele desejo infantil perverso é reprimido, vai para o inconsciente, e ele só aparece de forma distorcida, como um sintoma que causa sofrimento, angústia, culpa. Já na perversão, acontece o contrário. Esse mesmo desejo não é recalcado, ele é conscientemente organizado, encenado, e se torna a condição número 1 para que o prazer aconteça. Tá, mas por que saber tudo isso é importante? Porque essa teoria toda não é só um exercício intelectual. Ela muda completamente a forma como um psicanalista vai escutar e trabalhar com cada pessoa. Entender a estrutura é a base de tudo na prática clínica. E aí entram alguns pontos cruciais. Geralmente, quem está numa estrutura perversa não procura análise sofrendo da mesma forma que o neurótico. Muitas vezes não há culpa ou angústia sobre suas fantasias. Por isso, o objetivo da análise não é curar ou mudar o comportamento, mas sim entender qual é a função daquela fantasia na vida psíquica da pessoa. E tem mais, a relação com o analista é um desafio enorme, porque é uma tendência a querer controlar a situação e não se entregar ao processo. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa nossa conversa, é isso. Em psicanálise, quando se fala em perversão, não estamos falando de um julgamento moral. Estamos falando de uma lógica, de um mecanismo de defesa muito específico, a recusa, e de um jeito particular de organizar o desejo em relação à lei. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Se Freud estava certo e todos nós começamos a vida nesse estado de prazeres múltiplos, o tal do perverso polimorfo, o que seria então a normalidade? Não seria ela, na verdade, uma construção, uma espécie de limitação dessa nossa disposição original? Isso nos força a questionar essas fronteiras que a gente cria entre o que é normal e o que é considerado perverso. Fica aí a reflexão.